Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. É um prazer imenso podermos estarmos juntos e desfrutarmos de princípios para agradarmos o coração do nosso Pai. Hoje pela manhã, o Pai, de uma forma muito carinhosa e preciosa, Ele começou a colocar dentro do meu interior aquilo que Ele queria que nós conversássemos hoje. O que me deixa assim extremamente feliz é observar que o Pai tem o prazer de nos ajudar a descobrirmos o caminho correto para que nós cheguemos até o coração dEle, para que tenhamos facilidade de encontrarmos Ele de verdade. Ele me pediu para abrir um salmo e no momento que eu comecei a abrir o salmo, eu acreditei que Ele queria que eu conhecesse o conteúdo do salmo. Mas aquele salmo se tornou mais um incentivo para que eu abrisse o meu interior, para que Ele inserisse dentro de mim aquilo que Ele queria que nós conversássemos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração e eu creio que vai ser extremamente útil, como é útil para mim sempre poder desfrutar do que Ele nos ensina. Hoje, quando eu estava lendo o salmo, me deixou um pouco, assim, sabe, surpreso de observar a forma como o salmista falava com Deus em si. E naquele exato segundo, aquele sentimento precioso, aquele sentimento explicativo, começou a adentrar dentro de mim novamente e eu comecei a perceber exatamente aquilo que o Pai queria dizer. É claro que sempre a gente recebe, é extremamente abençoado e depois fica mais fácil a gente conseguir descrever para as pessoas como as coisas funcionam. Quando eu observava aquele salmista falar com Deus, tudo que ficava latente e gritante dentro de mim era a forma como ele tentava conversar com alguém que ele não conhece. E logo ele dizia, retira de nós a tua ira, não permita que acenda a vossa ira conosco. Você vê que a frase da maioria dos personagens antigos, eu não digo só daquele salmista, mas a maioria dos personagens antigos é sempre a mesma. De um homem tentando se comunicar com alguém que não conhece, não sabe quem é, mas sabe que existe. Eles tinham consciência da existência de Deus e Pai. E o que mais me deixa assim surpreso e ao mesmo tempo com a mente mais esclarecida é que, puxa, é como se ele estivesse praticando uma atitude sem saber como o Pai ia reagir com aquelas atitudes dele. Ou seja, se ele fizesse o que é certo, ele não ia saber como o Pai ia se comportar, porque afinal de contas, ele não o conhece. Se ele fizesse o que é errado, ele também não saberia o que o Pai faria, porque afinal de contas, ele não sabe como seria a reação. Então parece que tem alguém pisando em ovos sem saber o que fazer. Ou seja, naquele formato mais ou menos assim, se eu faço o que é certo, ele vai me abençoar. Se eu faço o que é errado, ele vai me amaldiçoar. E na realidade, se nós observarmos o Antigo Testamento, isso não é uma verdade. Isso construiu um conceito na sociedade que nós vivemos no dia de hoje, mas isso não é uma verdade, fato absoluto que acontecia no Antigo Testamento. Nós podemos ver, por exemplo, Miriam errando. Miriam, no momento que ela chega e bate no peito e fala, porventura não fala Deus também conosco? Ela fica leprosa. Agora nós vamos falar de Moisés, que é um pouquinho diferente de Miriam. Miriam era irmã de Moisés. Miriam não era amiga. Arão era sacerdote. Tanto Miriam como o sacerdote foram feridos. Agora, Moisés foi completamente diferente. Moisés foi incumbido a entrar dentro da terra prometida. E quando ele entrou dentro da terra prometida, ele duvidou que Deus poderia dar aquela terra prometida a eles. E Deus não fez ele ficar leproso. E nem tampouco feriu ele como feriu Arão. Ou seja, há um tratamento diferente para sacerdote e há um tratamento diferente para amigo. E como será que é o tratamento de um filho? É isso que nós temos que poder parar para prestar atenção. O Pai continua o mesmo, agora quem determina como nós recebemos o tratamento somos nós mesmos, aonde nós queremos nos posicionar. Quer sejamos sacerdotes, quer sejamos profetas, quer sejamos amigos e quer sejamos filhos, como foi o que Jesus fez. E a primeira coisa que nós temos que observar é que há uma diferença absurda entre o verdadeiro sentido de como esses personagens lidam com a palavra oração e como verdadeiramente Jesus lida com a oração. Qual é o conceito de Jesus acerca de oração? E qual é o conceito desses personagens? Quando se fala
de oração, assim, para a maioria desses personagens, eu vou usar só uma linguagem mais moderna. A impressão que dá que é uma mensagem de WhatsApp. A impressão que dá que eu estou mandando uma mensagem para alguém que eu não conheço. E quando eu mando essa mensagem, fica naquele clima de se vai chegar no telefone dele ou não, uma mensagem gravada de áudio, se ele vai visualizar minha mensagem ou não, se ele vai ouvir minha mensagem de áudio ou não, e se ele ouvir, se ele ainda vai responder. Então parece que você para e começa a falar com Deus. Querido e eterno Pai, ou Deus, eu reconheço a tua grandeza. Não, acho que está muito bonito isso aqui, para te piorar um pouquinho. Eterno, graças te dou, poderoso és tu em todas as tuas palavras e ações. E começa, você fala aquela mensagem e aperta o enviar, aquilo vai. Ou seja, você ainda vai aguardar para ver se aquilo vai chegar lá, que é um propósito. Isso aqui nós temos resistências no mundo espiritual, nós temos espíritos e governadores no cosmos. Aí, para ver se chegou. Bom, chegou, legal. Agora nós vamos ver se ele vai observar a minha mensagem ou não. Aí depois, se ele observar, se ele vai responder ou se ele vai ficar em silêncio. Essa é a figura que nós temos desses personagens acerca do Antigo Testamento. Sabe? E é completamente diferente da figura que Jesus apresenta no Novo Testamento. Jesus já apresenta a oração como relacionamento. Você vê Jesus conversando com o Pai no Getsemane, completamente diferente do que esses personagens antigos. Graças ao Pai que Jesus foi enviado para restaurar a verdadeira imagem das coisas, a verdade absoluta de como as coisas funcionam e de como é o verdadeiro procedimento do relacionamento com o Pai dele. Sabe, a impressão que dá desses personagens é que, tipo, quando eles estão diante de Deus, eles olham como se fosse para uma montanha, sabe? E eles olham aquela montanha lá em cima, aquele pico, o pináculo daquela montanha lá em cima. E eles ficam imaginando, como eles não foram lá, eles ficam imaginando. Então, tipo, como é que deve ser lá? Ah, deve ser frio. Não, lá é frio. Ou seja, é uma possibilidade, é uma imaginação que vira uma verdade. Ao invés da pessoa dizer, deve ser frio. Não, lá é frio, deve ter bicho, cobra, deve ter, sei lá, não deve ter água, é difícil de subir lá, é ruim. Ou seja, ela não pagou para ver, ela não subiu até lá, ela não viu como é que é. E ela já está anunciando uma coisa que ela não sabe. Então parece que a pessoa, quando ela está orando ali no Antigo Testamento, que ela está falando com Deus, ela assim, Deus, eu oro a Ti para que retire de nós a Tua ira. Por quê? Porque na cabeça dela ali no Antigo Testamento é como se ela fizesse algo errado, Deus fosse penalizá-la. E, gente, se nós observarmos os fatos, o cenário, o tempo e a época e quem e com quem está falando com Deus, nós vemos que é completamente diferente. Os tratamentos específicos, os tempos específicos. Olha para você ver que interessante, nós vemos a família de Coré sendo engolida na terra. Como todo mundo diz, nossa, que Deus é esse que engole uma família? Mas nós não vimos isso acontecer com Moisés. Esse tratamento nunca foi feito para um filho. E olha que Moisés não era filho. Essa é a grande diferença. Moisés era amigo. Isso muda muitas coisas. Só que eu acho engraçado que essa pessoa não conseguiu subir na montanha e já está declarando algo como se ela soubesse como é lá em cima. Então ela pisa em ovos. Ela não sabe como vai ser a reação dele. Por quê? Porque ela não tem aquela sensação de quem o conhece. Agora, quem o conhece já começa a corrigir as coisas. Jesus desceu do Monte Santo. Jesus veio desse Monte Santo. Ele estava lá em cima. Ele viu como é lá em cima. Ele não está falando de algo que ele pressupõe, de um pré-julgamento, de um preconceito de quem Deus é. Pelo contrário, ele desceu lá de cima. Então, e o engraçado é que quando o filho conhece o pai, e ele vai conversar com alguém que não conhece o pai, ele chega, não, mas olha, o pai ele é bravo, ele é ruim. Mas peraí, eu desci do monte, eu fui lá em cima. Querido, não tem nada a ver. Lá em cima, deixa eu dizer como é que é. Lá em cima tem árvores frutíferas, os passarinhos vêm e pousam na mão da gente. Você vê que coisa incrível, gente. Lá, a grama é tão gostosa que parece um ursinho de pelúcia. A água cristalina, ela é linda. Gente, você tem que ver como é bonito lá em cima. Gente, nós temos que subir lá. Não, mas é muito longe. Ah, mas não é desse jeito lá. Peraí, eu desci de lá. Você já foi até lá? Essa é a grande diferença. Jesus disse que ninguém vê o Pai, a não ser o Filho.
E só vai ver o Pai quem o Filho desejar revelar. Ou seja, somente filhos viram ao Pai. Somente filhos conhecem ao Pai. Por isso Jesus veio também à Terra para restaurar a verdadeira imagem de quem Deus é. Porque se você não observasse Jesus anunciando quem o Pai é, nós teríamos uma figura absurda de quem o Pai é. O conceito que as pessoas têm acerca de oração é nessa base. Elas acreditam, elas não sabem se comunicar com o Pai, então elas tentam falar com Ele, sempre com essa mensagem enviada, completamente diferente de como Jesus nos disse. Enquanto esse conceito desse personagem é esse, mais parecido com o do WhatsApp, o de Jesus é completamente diferente. O de Jesus, enquanto ali eu vou ainda mandar uma mensagem, ainda tem a possibilidade de chegar e de não chegar. E se chegar, se ele vai ler ou não, se ele vai ouvir a mensagem ou não, e se ouvir, se ele vai me responder ou não, para um ambiente de relacionamento, onde filhos vivem, é completamente diferente. Antes mesmo que eu abra minha boca, ele já sabe o que eu estou dizendo. No momento exato que eu estou falando, ele já está me ouvindo, 100% ele já está me ouvindo. E nesse período todo que ele está me ouvindo, ele só está esperando eu terminar de falar para que interaja-se comigo e haja um relacionamento. Para mim, hoje, ler aquele texto não é repúdio dentro do meu interior, mas é uma tristeza muito grande, porque eu estou nitidamente vendo alguém que não conhece. Eu estou vendo alguém dizendo, afasta de mim tua ira. A ira dele não está sobre os seus filhos. Eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. A ira do Pai não está sobre os seus filhos. De maneira alguma. O amor dele é abundante. O amor dele é derramado em uma riqueza de detalhes que nos invade o tempo todo. Não tem como não perceber o amor dele o tempo todo. Em todo segundo ele está dizendo alguma coisa e falando. Para eles, esses profetas, cabe-se o texto de Jó. Ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala do outro. Mas como eles não são filhos, não se importam com os pais, com o seu pai verdadeiro, eles não atentam para ouvir a voz de Deus. Agora, como filho, o interesse do filho, o propósito do filho, a vontade do filho é o tempo todo observar seu pai, o tempo todo eles conseguem reconhecer o pai, falando e dizendo em todos os momentos, porque ele nos invade e nos envolve o tempo todo com as suas respostas, com aquilo que ele quer. Então guarde uma coisa do seu coração. Jesus veio restaurar a verdadeira imagem de como as coisas funcionam. A pergunta é, Jesus é um modelo profetizado por Moisés? Jesus realmente ele é o verbo, ou seja, a expressão exata da vontade do Pai? Se ele é, então nós deveríamos observar Jesus, porque ele realmente é aquilo que nós chamamos de padrão. Ele é o que deve acontecer, o certo e como as coisas são. O conceito de Jesus acerca de oração não é jogar palavras para cima e ficar falando e falando sem ter certeza do que está acontecendo. O conceito de Jesus sobre a oração é relacionamento. Ele está se relacionando com o seu Pai. Então, no relacionamento que Jesus nos ensinou, as coisas mudam um pouco de figura. Eu estou falando com quem está me ouvindo. Eu tenho certeza absoluta de quem me ouve. Isso está aqui dentro de mim, não está aqui na minha mente, está dentro do meu interior. Eu tenho total certeza que Ele me ouve. Eu tenho total certeza que Ele me ama. Eu tenho total certeza que, absolutamente, Ele está, que Ele vai me responder e não vai tardar. É rápido. É porque Ele é educado, Ele vai esperar eu terminar de falar. Consegue entender? Ou, no momento que eu estou falando, Ele já está me invadindo com aquele sentimento explicativo, sem me interromper de falar e sem me remover daquilo que eu estou tentando dizer para Ele. Enquanto a figura desses antigos eu vou falar sem saber com quem eu estou falando e se Ele me entende ou não. Filhos já foram até o monte. Já sabem do que eles estão falando e com quem eles estão falando. Então a gente tem segurança de quem a gente fala. Para esses antigos, a figura que eles têm é uma. E eles vivem de acordo com a figura que eles têm. Para filhos, é outra realidade completamente diferente. É um ambiente de relacionamento. Eles têm consciência com quem eles falam. Eles têm consciência do amor de quem e com quem eles estão falando. Então é completamente diferente. Chegou um tempo de relacionamento. Chegou um tempo de nós literalmente absorvermos a realidade do coração do Pai, transferida para nós através de Jesus. Chegou o tempo de nós vivermos um relacionamento em realidade com o Pai. Jesus é o nosso modelo, não se esqueça. O parâmetro que nós devemos seguir é o dele. Observe a vida dele, absorva a realidade dele, para que você viva um relacionamento precioso com o Pai. Que o Pai te abençoe.